bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de Ruanda. O que você conhece de Ruanda, além do massacre que aconteceu em 1994? Eu sou Silvana Barbosa e você está no canal Aloxi. Aproveita, se inscreve, assim você vai estar recebendo todos os nossos vídeos. E deixa seus comentários, o que você conhece de Ruanda. Aproveita e aperta o sininho, assim você vai receber todos os nossos vídeos. Então vamos lá. Ruanda. Ruanda é um país da África e o canal Aloxi, ele sempre traz um país da África toda segunda-feira. Para quê? Primeiro que a gente precisa conhecer a África, que é a origem da nossa existência. O Brasil foi formado pelo povo africano, vindo de diversas regiões, então é importante a gente entender aquela cultura, entender como que eles viam o mundo. Assim a gente consegue se enxergar melhor enquanto nação. E existe uma lei, que é a Lei 10.639, que diz exatamente isso. O Brasil precisa conhecer não só a África, como o povo indígena. Então essa é a oportunidade da gente conhecer um pouquinho de Ruanda. Ruanda, em 1994, teve um massacre, onde foram assassinadas de forma muito brutal 800 mil pessoas, num período de 100 dias. Isso aconteceu de forma brutal por conta de duas tribos, né, ou de duas etnias, ou de duas raças, que alguns historiadores dizem que vieram da mesma localidade, outros dizem que não, mas enfim, esses povos, eles acabaram entrando em conflito e essa mortalidade aconteceu de forma abrupta. E hoje? Como é que está hoje a África? Então, contando um pouquinho do genocídio, em 1885, lá atrás, quando houve a partilha da África, quem lembra da história, né? Na Conferência de Berlim, a África foi dividida, distribuída para os países europeus. A Alemanha ficou com esta região. Ela vai estar assumindo a posse daquela região 5 anos depois. Porém, na Primeira Guerra, ao final da Primeira Guerra, a Alemanha sai perdedora e ela perde esse território para a Bélgica. E aí os belgas vão estar assumindo aquela região. E aí, nesse período, os belgas fazem uma coisa que vai fomentar a divisão. Ele vai estar colocando o cadastramento de quem era de uma tribo, quem era de outra. Então, as tribos que a gente tinha eram os Tutsis, Hutus e o At. O At são os pigmeus, que é a minoria, então eles acabam se envolvendo ali no processo. Mas a identificação dessas pessoas é uma coisa muito ruim, porque ao invés de unificar a população, ela vai estar dividindo a população. Até porque você tinha famílias onde o marido vinha de uma região, a esposa de outra, né, tudo bem. Mas esses conflitos, eles só vão estar crescendo e a divisão entre eles só vai estar aumentando. Nós não vamos entrar na história, né, do genocídio, então eu sugiro que depois vocês deem uma lida exatamente do que aconteceu, porque não é esse o foco. Né? O foco não é a gente entender o genocídio, e sim saber como que está Ruanda hoje. Em 1960, Ruanda passa a ser independente, porém nessa independência nós vamos ter uma, né, das populações com mais poder do que a outra. E aí o presidente vai acabar sendo assassinado e aí o conflito vai acontecer e os Tutsis serão mortos de forma brutal, né? Alguns que não eram Tutsis também são mortos por acreditar que aquilo que estava sendo feito era totalmente equivocado e errado. Enfim, a ONU se retira, os países europeus também se retiram. E faz alguns meses, 2 ou 3 meses, o governo francês dá um depoimento, ele vai até Ruanda, então vocês podem também dar uma olhada, né, no YouTube, essas idas do governo francês, e ele pede desculpas pelo massacre. E ele coloca que a França ela não foi responsável pelo massacre. Né? Ok, mas ela também não fez nada para que o massacre não acontecesse, não teve a diplomacia, não teve o trabalho de tentar colocar panos quentes, tentar resolver, uma vez que a população estava sendo assassinada e dizimada em massa. Então a França
né, coloca lá sua meia-culpa, a ONU sai daquele território naquela época, então a gente percebe que eles foram largados e abandonados. E a gente sabe que foi a Europa que fez toda essa divisão 100 anos atrás. Então, sim, tem responsabilidades. E é importante quando um governo vem a público e coloca dessa sua responsabilidade. Não vai mudar a história, mas pode mudar daqui para frente, como que os países veem esses conflitos. Ok, Ruanda, ela passou por todo esse processo e após tudo isso, ela está se recuperando de uma forma muito peculiar. Hoje em dia, Ruanda, ela é considerada a Singapura da África e ela é considerada a Suíça da África. Por quê? É o país que mais cresce na sua economia. É o país que mais se desenvolve em comparação ao IDH dos países africanos. A expectativa de vida é o terceiro melhor, né, da África. Então, com certeza, ele cria uma outra visão de mundo. Ele se destaca, olha que interessante, na limpeza das cidades, a renda triplicou nos últimos 10 anos, então eles tiveram 3 vezes a renda per capita. Isso é fantástico, e ainda mais, né, num mundo onde muitos países estão perdendo poder. A segurança. A Ruanda hoje é considerado um dos países mais seguros da África. 27 anos depois daquele inferno, eles conseguem ter aí toda uma modificação. A conservação do modelo urbano também é um dos melhores da África. E as mulheres, elas estão no parlamento, é o país onde tem mais mulheres no parlamento. Então, quem está governando a África hoje, em termos de parlamento, são as mulheres. A população é extremamente jovem e rural, até por conta do massacre. A população idosa, a população mais velha foi dizimada realmente, então dá para justificar isso. Eles são, na sua maioria, cristãos, né? O cristianismo já era forte naquela época, o cristianismo ele hoje continua muito forte, mas a gente já consegue ter lá alguns muçulmanos, algumas igrejas, inclusive protestantes e evangélicas, então não é o catolicismo que está predominando. E eles têm uma cultura muito peculiar, né? Então a dança deles é muito bonita, toda essa parte de música, além do clima, que eles têm um clima agradável, então eles trabalham muito com a parte do turismo, por conta dos seus animais, que eles têm os elefantes, têm os gorilas da montanha, que são raros, então eles têm aí leões, enfim, toda uma biodiversidade muito grande, e isso atrai muito turista. Então 40% da economia de Ruanda hoje, ela está a partir do turismo. E para ter um bom turismo tem que ter realmente uma boa segurança. E isso eles estão fazendo. Eles ainda têm problemas de educação, de saúde, de saneamento básico, mas nos últimos anos eles vêm cada vez mais crescendo nesse sentido e é o país que mais está se desenvolvendo. E o objetivo deles realmente é virar um oásis ali dentro da África. Política. Eles têm um presidente que está sendo reeleito, né, várias vezes, e aí muitos críticos falam, tá, mas e cadê a democracia? Ele é eleito, então se ele é eleito é um processo democrático. Porém, existem muitas leis, né, que acabam cerceando, vamos pensar assim, o processo, né? Mas olha só que interessante. Eu estava pesquisando, eles proíbem a organização política que fala sobre raça, fala no sentido de uma mais importante que a outra, etnia, clã, região. Então, nenhum partido político pode enaltecer isso, nem a questão da religião, nem do sexo, e toda discriminação lá, ela é podada. Então você não pode ter discurso de discriminação, você não pode ter discurso contrário àquilo que aconteceu. Então nas escolas eles falam muito sobre o massacre, o que aconteceu, então eles evidenciam isso na história para que não aconteça novamente, da mesma forma que acontece na Alemanha. Nas escolas alemãs se estuda muito a questão do genocídio judeu, né?
Em Ruanda eles também estudam muito para que isso não se perca. E você não pode fazer piada a respeito, você não pode criticar a respeito. Tudo isso com o objetivo de cercear realmente que isso volte a acontecer. Por outro lado, né, se a gente for pensar em termos de liberdade de expressão, como algumas pessoas colocam, isso também é questionável. Então, eu não posso falar as coisas. Então, dentro dessa criticidade, existe a dualidade onde é importante a gente estar se conversando, né? Um país que saiu, da onde saiu, ele hoje se encontra como um país em total crescimento, com uma população que está tendo condições de ter coisas que nunca tiveram, que a mortalidade é muito menor, que a segurança é muito menor, que tem eleição. Isso é democracia? Não é democracia? Então, não é uma boa discussão na escola. E é importante sim, né, tá assistindo alguns filmes que falam sobre o que aconteceu no massacre, isso tem muito na internet, mas é importante a gente evidenciar que hoje Ruanda não é mais aquele país, não tem mais aquela situação. Porém, a história ela pode se repetir, é isso que eles não querem, por isso todo esse investimento para que isso não aconteça. Ok? Então é isso que o canal Aloxi traz hoje a respeito de Ruanda. Eu espero que tenha acrescentado aí na formação e na forma como você vai estar trabalhando Ruanda com seus alunos. Espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no canal, não se esqueça. Compartilhe esse vídeo e deixa seus comentários. O que você conhece de Ruanda, o que você conhecia de Ruanda, se é essa expectativa que você tinha do país, que há 27 anos sofreu bastante. Então, te aguardo pro próximo canal. Até mais!